Olá, sou Jaciene Dias e a partir de agora você está comigo no Estilos TV, programa de variedades que tem a marca da revista Estilos. Hoje no programa você confere a participação do cardiologista Márcio Barbosa e ele fala sobre os cuidados que as pessoas que são do grupo de risco devem ter nesse momento da pandemia do Covid-19. A gente também tem a participação do influenciador digital Lucas Viana e ele ensina a fazer uma receita super prática. E no programa vocês vão rever a entrevista que eu fiz com o padre Cláudio Fernandes. Nós vamos a um breve intervalo, mas antes, confira as notinhas do Estilos News. A cantora Anitta estreou seu programa no canal Multishow. É o Anitta Dentro da Casinha. E foi transmitido direto da casa da funkeira, com conteúdos gravados e entradas ao vivo. Ela cantou, dançou e interagiu com convidados via redes sociais. E nas redes sociais, os internautas elogiaram a performance da cantora e falaram que já aguardam com expectativa o próximo programa. A jornalista maranhense Rosana Miranda e o empresário Lucas Almeida comemoraram bodas de sorvete. E eles partilharam esse momento em suas redes sociais e receberam muitas felicitações de amigos e seguidores. Um jantar à luz de velas foi a surpresa preparada por Lucas para brindar os 2 meses de casados. Parabéns ao casal! O programa Melhor da Tarde da TV Band tem comemorado bons índices de audiência. A Kátia Fonseca, nos últimos meses, apresenta o vespertino em regime home office por conta da quarentena. E Kátia tem usado a cozinha de casa como cenário do programa e compartilhado diversas receitas com os telespectadores. Detalhe, você assiste o programa Melhor da Tarde todos os dias aqui na Band Maranhão. A live do cantor Daniel foi um sucesso. Realizada no Dia das Mães, a live arrecadou doações aos hospitais do interior paulista. A transmissão durou mais de 3 horas no YouTube e também foi transmitida pela Band. Em alguns momentos, a live teve a presença da esposa e das filhas do artista. E as meninas deram um show ao cantarem com Daniel e encantaram o público. Na semana que vem a gente está de volta com mais Estilos News. Até lá! Atenção que essa novidade é uma delícia. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. É o endereço certo para o seu dia a dia churrasco. São cortes, assados, cozidos, nobres e linguiças artesanais. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. Delivery 98414-8748. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Obrigada a você que sai do seu lar para cuidar de nós quando a maioria está em casa. Obrigada a você que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você que traz informação sem se importar com os riscos. Nós aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Band Maranhão. Olhar de quem acredita. Você é hipertenso? Tem algum problema cardiológico? Pois então acompanhe atentamente as informações que serão passadas pelo cardiologista Márcio Barbosa. Eu sou Márcio Barbosa, sou médico, cardiologista e integro a equipe de cardiologia do Hospital UDI. Eu queria falar um pouquinho sobre os grupos de risco para a contaminação das formas graves da Covid-19. Esses grupos de risco incluem os idosos, os hipertensos, os diabéticos e os cardiopatas. Entretanto, a gente não pode considerar apenas um desses fatores isoladamente
e esquecer de outros, porque não é só o fato de você ser hipertenso, com a pressão controlada, e você já é grupo de risco, já quer dizer que a doença vai atingir você com a maior gravidade. Não, não é isso. Os que têm que são considerados um grupo de risco mesmo, são aqueles que têm poucas reservas. Por quê? Porque às vezes, quando a doença se manifesta de uma forma grave, com complicações pulmonares intensas, as pessoas acabam desenvolvendo como se fosse uma sepsemia, e aí você precisa ter reservas, o seu organismo precisa ter reservas. E os cardiopatas, os hipertensos descompensados, os diabéticos compensados e principalmente os idosos não têm tanta reserva e acaba que não conseguem combater o vírus, a infecção causada pelo vírus de maneira eficiente. Por isso eles são considerados no grupo de risco. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as medicações antihipertensivas, que são os seus remédios de pressão. No começo da pandemia se falou muito, existiu uma certa polêmica em relação a algumas classes de medicamentos, como a losartana, que é muito usado, que são os bloqueadores de receptores da angiotensina ou os inibidores da ECA. Eles poderiam favorecer uma maior disseminação do vírus e fazer com que a pessoa desenvolvesse com mais facilidade as formas mais graves da doença. Mas isso foi uma polêmica, foi fake news. Trabalhos mais recentes já mostram que não existe nenhuma interferência negativa dos remédios da pressão em relação à infecção pela Covid-19. Muito pelo contrário, alguns trabalhos já apontam no sentido de que faz melhorar um pouco o perfil de virulência nos pacientes que fazem esse uso de medicação. Então, não suspenda seu remédio de pressão, a não ser que seu médico lhe oriente. Falando um pouco sobre as complicações cardíacas, cardiovasculares, que podem ocorrer em consequência da infecção pelo coronavírus, a gente pode dizer que a maioria das complicações mais graves elas são pulmonares. Porém, existem casos de inflamação do músculo do miocárdio, chamados de miocardite, que muitas vezes estão relacionados com a infecção pelo coronavírus. Assim como uma situação chamada de Takotsubo, que é basicamente um infarto sem entupimento das artérias coronárias, que acontece em decorrência da infecção pelo vírus do coronavírus. É raro, mas existe e também está relacionado com o estresse da internação, né? Outras complicações que podem acontecer são as complicações vasculares, algumas no pulmão, como eu já falei, embolias pulmonares e tudo, mas também embolia das artérias periféricas, nas formas muito graves da doença. Às vezes você tem isquemia dos membros superiores, a ponta dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. São complicações que podem acontecer em decorrência da sepsis causada pelo coronavírus. Sobre a questão de quando procurar o médico, quando procurar o hospital, quando sentir alguma coisa por conta da infecção por coronavírus, do estado gripal ou por outras cardiopatias, ou por outras doenças, não só cardiopatias. Em relação ao coronavírus, especificamente a Covid-19, os pacientes eles têm que procurar o hospital quando eles começarem a ter uma febre que não baixa, 2, 3 dias, febre alta, acima de 38, com tosse de difícil controle. É bom procurar logo o hospital para começar o tratamento. Não esperar que tenha falta de ar e tudo, porque você pode perder o momento de fazer um tratamento mais eficiente. Em relação às outras doenças, continua as mesmas recomendações. Se você sentir uma dor no peito, com sudorese, em aperto, ou então se você sentir uma dor de cabeça muito forte, desvio da boca para um lado ou para o outro, desmaio, pode ser perda da consciência e tudo, as pessoas têm que te levar para o hospital, você tem que procurar o hospital, tem que procurar ajuda, porque não é porque você está em época de pandemia que as outras doenças não podem ocorrer. Então, tem que procurar o médico, tem que procurar ajuda no hospital sempre que tiver esses sintomas que eu descrevi. Em relação aos cuidados que os pacientes devem ter, eu vou falar especificamente dos hipertensos, dos diabéticos, é que eles têm que ter os mesmos cuidados que eles têm em épocas fora de pandemia. Tem que ter cuidado com as suas medicações, né? Fazer uso regular dos seus remédios, não tem que mudar nada, a não ser que seu médico oriente. Controlar a sua alimentação, os hipertensos comer com pouco sal, os diabéticos evitar o consumo de açúcares e de doces, né? Fazer, na medida do possível, as suas atividades físicas, ainda que cumprindo as determinações
seja um espaço mais restrito, as academias não estão abertas e tal, mas é sempre bom você se exercitar, mesmo que dentro de casa, porque isso faz parte do tratamento. Faz bem para o corpo e faz bem para a alma. Eu queria aproveitar o espaço para agradecer o convite do programa Estilos TV, a pessoa da Jaciene que me fez o convite, e dizer que foi para mim uma honra participar e parabenizar pelo programa, porque iniciativas como essa são importantes para poder a gente divulgar a informação, para que as pessoas tenham conhecimento dos cuidados que tem que ter, das providências que tem que tomar e das medicações que tem que usar em situações de pandemia, não só em situações de pandemia, mas no resto dos dias todos que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. Obrigado. Atenção que essa novidade é uma delícia! Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. É o endereço certo para o seu dia a dia churrasco. São cortes, assados, cozidos, nobres e linguiças artesanais. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. Delivery 98414-8748. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Obrigada a você que sai do seu lar para cuidar de nós quando a maioria está em casa. Obrigada a você que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você que traz informação sem se importar com os riscos. Nós aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Band Maranhão, olhar de quem acredita. A gente aqui do programa Estilos TV está convidando algumas pessoas para elas mostrarem os seus dotes culinários em casa. E hoje vocês vão conferir uma receita super prática trazida pelo influenciador digital Lucas Viana. E sabe o que é? São panquecas. Acompanhe. Olá, eu sou Lucas Viana, quero agradecer ao programa Estilos TV e eu trago para vocês hoje uma panqueca com recheio de carne moída que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Querem saber mais? Então se liguem só na receita. Então, para essas panquecas eu vou precisar de 2 ovos, 2 xícaras de leite, pode ser leite integral ou leite desnatado, normal. Vou precisar de 1,5 xícaras de farinha de trigo, qualquer marca, não tem problema. Vou precisar de 2 colheres de sopa de óleo e vou precisar de uma pitada de sal. Pode ser numa colher de chá, tudo bem? Vou adicionar os 2 ovos no liquidificador. Também adiciono o sal. Esse sal é a gosto, mas eu coloquei uma pitada de sal muito pequena. 2 colheres de sopa de óleo. Vou adicionar agora o leite líquido. São 2 xícaras de leite integral ou desnatado, fica a seu critério. E vou colocar 1,5 xícara de farinha de trigo sem fermento. Agora vou fechar e vou homogeneizar todos os produtos batendo por 3 minutos seguidos. Todos os ingredientes homogenizados dentro do liquidificador nesses 3 minutos. Agora eu vou reservar por 15 minutos para descansar um pouquinho e para ficar também ao ponto a massa da panqueca. É muito importante esses 15 minutinhos, tá certo? A dica infalível é deixar a frigideira em fogo médio. Vocês vão tirar e vão deixar a conchinha do lado, já dentro do liquidificador, justamente para facilitar na hora de colocar a massa da panqueca. É importante vocês deixarem sempre em fogo médio, sempre com a espátulazinha de silicone, testar se está tudo certinho. A frigideira ela é antiaderente. Pode usar a panquequeira no caso, estou usando a frigideira para poder improvisar. Pronto, agora eu vou só ajeitar
Só testar mesmo para ver se está douradinha de um lado. E agora eu vou virar. Pronto, virei. E assim eu vou deixar 1,5 minutos no máximo para dourar o outro lado. Agora é o momento importante do recheio, que eu acho super digno a gente montar assim um espaço limpo, higienizado. Coloquei o recheio de carne, escolhi o recheio de carne para fazer, tá certo? Mas vocês podem escolher qualquer recheio, não tem problema. E na hora de enrolar tem que ser dessa forma para ficar bem legal. E essa pontinha final você vai colocar para baixo no Marinex. E assim você vai continuando até fechar toda ela, que deu 11 panquecas no total com a quantidade de ingredientes que eu coloquei aqui. Então, depois que eu coloquei na Marinex todas as panquecas já com recheio dentro, eu vou vir com o meu molho. Olha só esse molho. Vou espalhar bem esse molho por toda a minha panqueca. Depois de colocar o molho, eu coloquei 2 queijos. Na verdade, um queijo em pó parmesão e o outro parmesão foi o ralado com essas lascas de queijo, que eu acho super gostoso de fazer. E agora vai ao forno por 20 minutos. Eu deixei o forno pré-aquecendo a 190, agora tá a 240 graus, para ir de 10 a no máximo 20 minutinhos, tá? Para até então gratinar o queijo. Depois que o queijo gratinou, 20 minutos se passaram, agora eu vou me servir. Uma delícia! Tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante. Bom apetite! Vou experimentar essa delícia, ó, muito gostosa. Quero aqui agradecer a Jacine Dias, agradecer ao programa Estilo TV. Muito obrigado de coração e até a próxima, se Deus quiser. Atenção que essa novidade é uma delícia! Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. É o endereço certo para o seu dia a dia churrasco. São cortes, assados, cozidos, nobres e linguiças artesanais. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. Delivery 98414-8748. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Obrigada a você que sai do seu lar para cuidar de nós quando a maioria está em casa. Obrigada a você que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você que traz informação sem se importar com os riscos. Nós aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Band Maranhão, olhar de quem acredita. Logo no início do isolamento social, eu fiz um bate-papo com o padre Cláudio Fernandes e foi uma matéria muito marcante. E a pedidos agora você irá revê-la. Olá pessoal, eu sou o padre Cláudio Fernandes, eu pertenço à congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus e trabalho no Santuário Nossa Senhora da Conceição. Desde já eu queria agradecer o convite ao programa Estilos, a Jaciene, para poder estar nesse momento colaborando com vocês em relação a algumas respostas, sobretudo no momento que a gente está vivendo. Para mim é uma grande alegria poder contribuir através da espiritualidade e, sobretudo, da fraternidade. Nós estamos perto um do outro pelo coração. Padre Cláudio, por causa dessa pandemia do coronavírus, muitas pessoas estão apreensivas. Como elas podem fazer para passar esse momento? Jaciene, as pessoas estão realmente muito amedrontadas.
ansiosas e muitas até em estado de pânico. Eu acredito que a gente precisa rever a nossa postura. A humanidade sempre passou por muitas doenças e nós estamos passando por mais uma. Eu acredito que a gente pode ultrapassar, a gente pode superar e a gente pode conviver, sobretudo nesse momento, buscando através da espiritualidade, da higiene mental e sobretudo de muitas coisas interessantes que a gente pode descobrir para poder fazer em casa. Então, eu acredito que vai depender muito da nossa criatividade, da abertura de coração e da nossa capacidade de se adequar a esse momento. Então, vai depender muito dessas dimensões e, sobretudo, da vontade de a gente querer acertar e para poder conviver melhor com esse momento que a vida nos oferece. E padre, o que o senhor sugere? Olha, a minha sugestão durante esse tempo de quarentena é que a gente possa aproveitar para poder praticar coisas saudáveis. A minha contribuição, no sentido quando eu falo coisas saudáveis, significa crescer na espiritualidade. Eu acredito que nesse momento você pode reservar 30, 1 hora para poder fazer um momento de meditação, para poder fazer a sua oração pessoal. Podem também aproveitar para poder ler um bom livro. Eu acredito que seja um momento muito interessante para a gente sentar com a família e, sobretudo, colocar algumas conversas em dia, relembrar momentos interessantes, visitar a nossa memória para poder tirar fatos que possam trazer para a gente entusiasmo, boas recordações. A gente pode, sobretudo, crescer na presença de Deus. Então, esse momento é extremamente oportuno para poder desenvolver mais a nossa espiritualidade. E de que forma esse isolamento social pode ser vivido sem que as pessoas entrem em pânico? Olha, é claro que o isolamento, para algumas pessoas, essa sensação de estar vivendo uma profunda solidão vai aparecer. Mas eu creio que nós podemos fazer de uma forma diferente. No isolamento, a gente entra em contato com a gente mesmo. E está aqui uma grande dificuldade que o ser humano ultimamente tem vivido. Tem muitas pessoas que têm dificuldade para poder parar, para olhar para dentro de si, porque olhando dentro de si, ela vai perceber de fato que existe um momento ali da necessidade de mudança, de transformação. E nem todo mundo está tão disposto a poder mudar. Então eu acredito que esse momento que a humanidade vive é um momento muito oportuno para a gente olhar para os armários da nossa alma, para a gente poder arrumar o que precisa ser arrumado e para a gente descartar pensamentos, ideias inúteis que não levam a gente para caminho nenhum. Então eu acredito que é um momento muito oportuno para a gente ficar mais perto de Deus e, sobretudo, cultivar bons sentimentos e boas ideias. Algumas pessoas estão dizendo que nós estamos deixando brechas para que a tristeza ocupe o lugar do amor. E como fazer para evitar isso? Olha, a tristeza, ela faz parte do conjunto de sentimentos do ser humano. A gente tem que ficar triste às vezes por causa de alguns motivos que realmente valem a pena. Se alguém falece, é claro que eu tenho motivo para poder ficar triste. É impossível a gente se alegrar. Se eu vivo alguma situação complicada, a gente vive de fato um momento de tristeza. Então a tristeza de vez em quando nos visita. Só que eu não posso deixar tanto espaço para ela, para que ela habite de tal maneira, a tal ponto de ser constante na minha vida. Tristeza e alegria fazem parte da nossa vida. Elas de vez em quando se revezam. Durante o dia mesmo a gente tem momentos de tristeza, de alegria. Então eu preciso ter maturidade, equilíbrio emocional para poder compreender em que momento eu posso dar espaço para essas duas realidades. Mas as duas, elas convivem. Só que eu tenho que ficar atento para que essa tristeza ela não venha se transformar em algo patológico. Então eu preciso de discernimento, sabedoria e às vezes muitos momentos de aconselhamento de um especialista. Padre Cláudio, é possível a gente exercer a gratidão mesmo diante de tantas incertezas que nós estamos vivendo agora? É claro que sim. Eu costumo falar que gratidão é a memória do coração. Eu acredito que nesse momento onde muitas pessoas estão dentro das suas casas, é um ótimo momento para a gente poder revisitar os momentos que a gente percebe claramente que nós fomos vitoriosos, que a gente viveu sentimentos de amor, de aconchego, de paz, de ternura, de carinho. E quando a gente visita esses sentimentos, a gente se sente mais forte. Então, mesmo diante de um momento tão complicado, tão desafiante, eu posso dizer: obrigado, Senhor,
Porque nesse momento eu estou me cuidando, eu estou cuidando dos outros e eu estou colaborando. Eu estou fazendo a minha parte para que a humanidade possa, junto, desenvolver um tipo de sentimento, no caso a solidariedade e, sobretudo, um sentimento de coletividade para que a gente possa superar juntos esse momento que a gente está vivendo. E Padre Cláudio, como tem sido essa experiência das missas virtuais que estão sendo realizadas pelo Santuário da Conceição, já que não pode acontecer nesse momento as celebrações presenciais? Pois é, nós estamos nos adequando a um novo formato de linguagem. Aqui no Santuário da Conceição a gente celebrava as nossas missas abertas para todos os fiéis. Agora, seguindo as orientações da Arquidiocese, que respeita as normas da Organização Mundial da Saúde e também do Governo do Estado, então nós fomos orientados a utilizar de todas as redes sociais para a gente poder comunicar. Eu acho que foi uma ideia fantástica, brilhante, e que bom que a gente tem esse canal para poder chegar até as pessoas e, sobretudo, gerar um tipo de conteúdo que possa levar a pessoa a ter mais esperança, fé, coragem e dar espaço, sobretudo, para um tempo de amor. Padre Cláudio, que mensagem o senhor deixa para os telespectadores? Olha, a mensagem que eu deixo é que a gente aproveite desse tempo de maneira saudável. Eu acredito que a humanidade ela não vai ser a mesma depois que a gente conviver com toda essa realidade e depois que tudo tiver passado. Eu acredito que é tempo de a gente poder repensar os nossos valores, de rever quais são as nossas prioridades e se nutrir de muita coragem, de muita esperança, porque nós vamos precisar desses valores para poder reconstruir e, quem sabe, tornar a humanidade cada vez mais aberta para aquilo que é principal, para aquilo que é essencial, para aquilo que mais importa. Eu acredito que nós sairemos mais maduros, mais voltados para Deus e mais solidários uns com os outros. Padre Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo em nosso programa e espero que em breve a gente possa contar com a sua presença novamente. Jaciene, eu que agradeço o convite de poder estar utilizando esse teu espaço para que a gente possa se comunicar e, sobretudo, levar uma mensagem de paz, de esperança e de coragem. Gratidão, conte com as minhas preces, com a minha amizade para você e para todas as pessoas que te assistem. Gostaram do programa de hoje? Pois na semana que vem você vai ter um encontro marcado com a gente mais uma vez aqui na Band Maranhão, canal 15.1. Só lembrando que é sábado, 9h30 da manhã e com uma reprise em horário alternativo no domingo às 9 horas. Se você perdeu o programa Estilos TV, acesse o nosso canal no YouTube. E outra coisa, quer participar do programa? Mande suas sugestões para o telefone que está aparecendo no seu vídeo ou então entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Semana que vem estamos de volta. Até lá! Atenção que essa novidade é uma delícia! Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. É o endereço certo para o seu dia a dia em churrasco. São cortes, assados, cozidos, nobres e linguiças artesanais. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. Delivery 98414-8748. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Obrigada a você que sai do seu lar para cuidar de nós quando a maioria está em casa. Obrigada a você que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você que traz informação sem se importar com os riscos. Nós aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Band Maranhão, olhar de quem acredita.